Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Hoje um vídeo bem interessante com um projeto utilizando transistores, como você viu. Vamos implementar um divisor de frequência que chega até a faixa de megahertz com um circuito transistorizado. Bem útil para diversas aplicações em que você precisa dividir a frequência, corrigir o duty cycle ou outros. E sem dúvida você vai gostar bastante das dicas da aula de hoje. Já deixe seu like e se inscreva no canal, é importante, compartilhe com todo mundo. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Precisa de um transformador toroidal sob medida para o seu projeto? Toroid.com.br. Os transformadores toroidais são muito mais eficientes que os convencionais e você pode também encomendar indutores com a Toroid. E Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. Acesse tigercomp.com.br, encomende os seus componentes. Você pode encontrar os componentes eletrônicos para as videoaulas lá em tigercomp.com.br e utilize o cupom de desconto WRKids na sua compra. Vamos para o vídeo de hoje. Eu lembro dos cursos Hotmart WRKids. Todos os links na descrição para você investir no seu conhecimento. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! O circuito completo da nossa clássica de sexta é esse que você está vendo aí. O PDF está para download aqui na descrição, clique em mostrar mais e baixe os arquivos. Você provavelmente já viu arranjos semelhantes a estes com os transistores Q1 e Q2, utilizado aí para implementar um oscilador com transistores, um astável, um circuito astável, ou um latch SR, ou flip-flops. E de fato o que temos aqui é um flip-flop do tipo toggle, implementado com transistores. Só que tem algumas características importantes para que possamos utilizá-lo de forma correta e consigamos fazer um divisor de frequência com uma ampla faixa. Na prática você vai ver que este circuito funciona até mesmo com 1 Hz e você pode ir até a faixa de megahertz. Este circuito aqui performa até uns 2.5 megahertz sem problemas, o que abre aí um leque enorme de utilização para você. Vamos por partes aqui. O nosso clock entra neste ponto aqui. Então, este é o clock de entrada. E aqui você tem a saída, o clock dividido por 2. E como é uma espécie de flip-flop, nós temos a saída Q e a saída Q negada. Então, temos o clock negado sobre 2 aqui. Ou seja, o circuito, além de dividir o clock por 2, também fornece uma cópia da divisão em contrafase, o que pode ser útil para outras aplicações relevantes. Ligando o circuito e sem um clock aplicado a essa entrada aqui, nós temos uma condição de estabilidade. Vamos imaginar, aí tudo dependerá das condições elétricas, mas você pode enxergar os dois lados como uma espécie de espelho, podemos assim dizer. E vamos imaginar que o clock sobre 2 inicia, quando você liga o circuito e não aplica nenhum clock nele, ele inicia com o nível lógico alto. Estou alimentando com 5 volts para já compatibilizar com a lógica TTL. Então vamos imaginar que temos VCC aqui 5 volts. Se eu aplicar um sinal de clock, eu terei uma borda de descida aqui para fazer a troca de estado na saída. Nesta condição de eu tenho um nível lógico alto aqui, esse nível lógico vai estar presente aqui em Q1, na base de Q1, através destes dois componentes aqui, R4 e C2. E se eu tenho um nível alto na base de um transistor, eu estou saturando ele. A configuração deles aqui está para trabalhar em corte e saturação. São transistores bipolares de junção. Saturando o Q1, eu tenho a condução do coletor para o emissor, e seu coletor apresentará algo próximo do ground, portanto, nível lógico baixo neste nó aqui no coletor dele. Se eu tenho nível baixo aqui, este nível baixo surge na base de Q2, ó. Mas eu tenho esse cruzamento aqui que vai para a base de Q2. Nível baixo na base de Q2 corta o transistor. Transistor cortado, eu tenho esse nível nesse nó aqui no coletor, o nível VCC, 5 volts. Por isso essa estabilidade ao não termos clock aplicado.
Aí, seguindo com a explicação do clock, quando eu tenho uma borda de descida aqui, eu vou provocar a carga do capacitor C4 por R6, carga que depende da constante RC destes dois componentes. Carregando o C4, o nó sobre ele vai ter VCC. Eu tenho um diodo aqui D4 que é polarizado por R3, e esse diodo funciona como uma ação rápida para eu ligar o transistor, pois eu garanto uma tensão de 0,706 volts, uma VBE 0,706 volts com esse diodo aqui, previamente. Então eu já antecipo a sua saturação, para eu ter uma ação mais rápida ainda do transistor na subida do sinal. E é o que acontece aqui, essa tensão empurra a tensão para cima, você pode imaginar assim, e a tensão sobre o diodo é somada à tensão do capacitor de 5 volts, eu teria aproximadamente 5,7 volts na base do transistor, saturando ele. O que acontece se eu saturar o transistor? Condução do coletor para o emissor, seu coletor vai ter GND, próximo disso pelo menos, e esta tensão vai polarizar Q1, cortando Q1. Se eu corto Q1, eu tenho VCC no coletor de Q1, VCC no coletor de Q1, vai garantir um VCC mais forte na base de Q2, mantendo-o saturado, criando uma condição de estabilidade. Até a próxima troca do clock. No próximo clock, eu faço a inversão da lógica, pois eu atuo nestes componentes. Então, carregando C3 por R5, empurrando aqui essa tensão em D3, saturando Q1. Saturando Q1, eu tenho 0 aqui, eu corto Q2 e surge 1 aqui no coletor de Q2. E aí eu vou carregar no próximo clock o C4 de novo. Então é um ciclo que vai se repetir com a transição do clock, a borda de descida do clock. E o segredo está justamente nos componentes RC aqui, para eu detectar uma borda. Então, este é o segredo de funcionar tal como um flip-flop convencional. E aí eu tenho essa lógica de toggle garantida aqui. Entenda que estes diodos funcionam como pequenas fontes de tensão para antecipar a saturação do transistor. Então não imaginem uma corrente circulando cátodo para anodo. Muitos iniciantes em eletrônica ou até um pouco mais experientes se confundem nessa questão, como a corrente circula aqui, mas aqui você tem que imaginar um degrau de tensão. Estou antecipando a tensão neste ponto aqui. E a carga do capacitor empurra esse nível 0,7 para cima, somando o VCC. Experimente analisar desta forma, que vai te ajudar bastante. E por fim, os diodos aqui, eles estão em antiparalelo com os diodos base emissor dos transistores, para auxiliar em picos de transição negativas. Ele mantém aqui o seu anodo no GND e ele fica polarizado reversamente, sem atuar no circuito. Se houver uma transição abrupta negativa, ele antecipa um pouco o corte do transistor, auxiliando no fall time do circuito. C1 e C2 aqui auxiliam na condução das componentes AC de um ponto até o outro. Então, por isso que eles estão também presentes para funcionar na oscilação. Eu tenho R1 e R2, que são as cargas de coletor, e em caso de 0 volts eu tenho algo próximo de 10 mA, um pouco menos, seria 5 dividido por 470, é isso aí, um pouquinho mais na verdade, 10,6 mA de corrente de coletor. C5 é o capacitor de desacoplamento do circuito para diminuir o spike e ruídos transitórios, picos de tensão, filtrar picos e surtos de alta frequência. Um dos grandes segredos deste circuito, para ele funcionar em um range tão amplo, é este transistor aqui. Como você pode ver, estou utilizando um MPSH10. Esse transistor é um transistor muito utilizado em amplificadores de UHF, então ele tem características excelentes para esse tipo de aplicação. Não vai funcionar, este projeto não vai funcionar de forma satisfatória com outros transistores de menor frequência, por exemplo. Eu tenho inclusive o datasheet do MPSH10 aqui para você ver. Está aqui, eu deixo junto para download.
junto com os arquivos do projeto. O MPSH10 é um transistor NPN de IRF, ó. Na cara aqui já mostra para nós logo no início. Então o dispositivo é projetado para utilizar em amplificadores de UHF-VHF de baixo ruído, é o que nos diz aqui, com correntes de coletor na faixa de 100 microamperes a 20 miliamperes, utilizando o modo emissor comum ou base comum. Então os modos de operação, emissor comum ou base comum. E tem uma frequência, tem uma baixa drift, no caso um baixo deslocamento, uma oscilação, ele tem uma boa estabilidade de frequência, é o que está dizendo esse outro trecho aqui. Muito bem, este transistor então é excelente para esse tipo de aplicação, você encontra ele na Tiger Comp, caso você queira desenvolver projetos do tipo, transistor de RF para você que gosta dessa área de telecom. Ele tem umas características aqui que vale ressaltar, por exemplo, a corrente de coletor é baixa, ó, 50 miliamperes. Então, é um modelo para utilizar em pequenos sinais. O VCE, ou seja, a tensão entre coletor e emissor máxima é 25 volts. Então, observe essas características. Ele performa bem em pequenos sinais, portanto. E aqui está a frequência dele, ó, a nossa bandwidth product, nosso current gain, até 650 MHz. A título de comparação, eu tenho aqui o 2N2222, que é 300 MHz. E outra informação relevante para você é o seguinte, a capacitância entre coletor e base é 8 picofarad para o 2N2222. Sabe quanto é a do MPSH10? Capacitância coletor base? 0,7 picofarad. Uma capacitância baixíssima que realmente acaba atrapalhando muito pouco para trabalhar com altas frequências. Essa característica aí é muito relevante também. Dica para você na clássica de hoje, só essa dica já valeu a clássica, hein? MPSH10, um transistor muito bacana para você utilizar em projetos de alta frequência. Vamos ver este circuito funcionando na prática, fazer diversos testes, fazer uma varredura de frequência para definir qual é a máxima operação do circuito e se ele realmente divide o clock conforme esperado. Venha comigo! Como vocês podem observar, a montagem é bastante simples do nosso divisor de clock transistorizado. Temos os dois MPSH10 aqui, os dois transistores, todos os resistores, os diodos utilizados e os capacitores aqui. Os dois capacitores de entrada, os dois capacitores que estão lá no circuito de 47 picofarad e o capacitor de desacoplamento ali em cima, que pode ser um poliéster, como utilizei. Entramos com o clock neste ponto. Estou alimentando com 5 volts da fonte de bancada. Os primeiros testes que você pode fazer é conectar LEDs simples e ligar uma frequência bem baixa para validar o funcionamento do circuito. Então posso ligar um LED aqui no clock. Vamos remover aqui esses dois pinos, depois eu vou entrar com os canais do osciloscópio. Um LED aqui no clock sobre 2 negado. E outro LED na saída de clock sobre 2. Só para o teste inicial. Para o sinal de entrada utilizaremos o gerador aqui, 0 a 5 volts. E uma frequência vamos iniciar em 1 Hz, uma frequência bem baixa para fazer esse teste com os LEDs. Liberando a saída, a fonte de 5 volts, vamos acionar aqui também. E aí está, ó, um consumo bem baixo, como você pode observar. Eu estou entrando com o clock, temos LEDs no circuito. Removendo os LEDs, o consumo fica em torno de 9, no máximo 10 mA. Agora estamos com 13 mA no total. E aqui fica evidente o funcionamento do circuito. O vermelho aqui é o clock. Quando apago o LED, ou seja, estamos visualizando aqui uma borda de descida do meu sinal, eu tenho a troca de estado nas saídas. Então veja que as saídas aqui sempre estão em oposição, ou seja, defasadas 180 graus, quando uma está ligada, a outra desligada e vice-versa. E na descida eu troco de estado, troco o estado de ambas as saídas.
Então desceu o sinal de clock, aí eu troco o estado, por exemplo, deste clock sobre 2 e o mesmo para o clock negado sobre 2. Com isso nós temos uma divisão de frequência por 2, pois a cada período aqui eu tenho uma troca de estado aqui. Significa que eu preciso de 2 pulsos na entrada para ter um pulso completo na saída. Ó. Observe que o LED vermelho dá 2 pulsos até que eu tenha a troca de estado 2 vezes aqui na saída. Olha só. 1, 2. 1, 2. É isso que acontece e por isso que temos uma divisão de clock por 2. Como dito, você pode ligar módulos deste aqui em cascata e obter divisões maiores e inclusive utilizar o arranjo para elaborar contadores transistorizados. É uma dica bem interessante para você testar aí no seu laboratório. Vamos agora remover remover os LEDs e fazer o teste com o osciloscópio, aumentando a frequência. E aí está o circuito com os canais do osciloscópio, temos o clock aqui na entrada, eu aumentei agora para 100 Hz, temos a nossa saída aqui e a saída negada, ó, em verde você vê que é exatamente o inverso. Eu coloquei aqui a frequência para você ver, 100 Hz na entrada, 50 Hz na saída. Aumentando o clock, 1 kHz agora, ajustar o zoom horizontal aqui, ó. Aí, ó, 1000 Hz, 500 Hz. Aqui está a borda de subida do sinal. E aqui você vê a descida ali no canal invertido. Se eu trigar para a descida, você também vê a descida aqui do meu sinal. Muito bem, até 1 kHz está perfeito funcionamento, como podemos observar. Vamos aumentar mais essa frequência agora. Vamos ir varrendo a frequência e ver até onde o circuito vai. 20 kHz. Temos aí a divisão correta. Ele tem alguns spikes aqui na borda de subida do sinal, como você pode ver, mas nada que vá atrapalhar. E está dividindo certinho também, 20 kHz, agora 10 kHz. Vamos aumentar mais, chegando agora a 100 kHz de frequência. São 100.000 Hz aplicados na entrada do circuito. Está funcionando muito bem ainda. Aumentando mais, 500 kHz. Então veja que em 500 kHz nós continuamos dividindo por 2 a frequência. Temos um pouco de ruído aqui no circuito, mas é um limiar pequeno, alguns milivolts de ruído, e isso pode ser corrigido com buffers, Schmitt Trigger ou outros circuitos, caso haja necessidade. Mas em geral não é um problema, pois realmente a intensidade aqui de transição é baixa. Ele sofre uma pequena transição, um pequeno degrau aqui no meio do tempo em high, como você pode observar. Então olha só, aumentando a frequência, será que chegamos a 1 MHz de entrada? Conseguimos também. Então 1 MHz aplicados à entrada do circuito aqui, temos 500 kHz na saída. 2 MHz, vamos avançando. 2 MHz ainda conseguimos fazer a divisão. E a partir de 2 ele já começa a se perder. Ainda conseguimos até mais ou menos 2.6 MHz, perfeito. E acima disso o circuito já não consegue mais. Ó, aqui ele já apresenta falha na divisão. Mas é um range bem amplo. Conseguimos de frequências mínimas, você viu ali funcionando a 1 Hz o circuito, e chegamos até uns 2.6 MHz de entrada. Isso por causa das características do transistor, o MPSH10. Então está funcionando maravilhosamente bem o divisor. Configurei agora uma varredura que vai de 50 Hz a 5 MHz e nós vemos aqui nas frequências mais altas o sinal não acompanhando mais. Ó. A partir dos 2.6 MHz ele se perde até não conseguir chavear mais nada. E em toda a faixa restante, ou seja, as frequências abaixo disso, ele consegue facilmente. Vamos ver a varredura de novo. Ó.
Tá aí ocorrendo, acompanha aqui também. Passando de 2.5 MB ele começa a falhar. Então, perfeito, conseguimos visualizar isso também fazendo um sweep no gerador de funções. E essa foi a clássica de hoje, apresentando um circuito bem interessante de eletrônica analógica, por assim dizer, que pode ser utilizado para fins digitais, trabalhando diretamente com transistores. Se você gosta deste tipo de conteúdo, deste tipo de circuito, assim, desta forma, por favor, deixe seu comentário, seu feedback, que sempre que possível vamos trazer em clássicas ou em outros vídeos do canal. Além de aplicações práticas que podem ser utilizadas, onde você pode aproveitar em circuitos de RF, circuitos para dividir determinadas frequências, de quebra você aprende bastante sobre a utilização de transistores e outros componentes simples como capacitores e resistores. Beleza? Mais uma clássica no seu WR Kids Channel desde fevereiro de 2014, sem falhar uma sexta sequer. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Like de sempre, inscrição no canal e ative o sininho. Nos siga nas demais redes, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, todos os links na descrição para amplo conteúdo de eletrônica. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Maratone os nossos mais de 3.100 vídeos de conteúdo aqui no canal. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima.